Boa noite ou bom início de noite a quem estiver aí interessado na minha live de hoje. Como eu tinha prometido para a semana passada, mas no fim acabou não dando muito certo, e hoje estou aqui. Estou num cenário diferente aqui na varanda e provavelmente a gente deve ouvir algum barulho externo, mas espero que isso não atrapalhe. Se o som, quem puder aí me dar um retorno sobre o som, se o som tá ok, imagem, para eu poder continuar aqui, eu agradeço. Quem é que estiver aí do outro lado? Bom, na verdade, a minha intenção hoje é ler alguns textos que falem sobre o feminismo e também mais refletir sobre esses textos, mas principalmente trocar ideia com quem estiver aí do outro lado, se for possível. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder refletir sobre como a arte trata, né, das questões do feminismo. A arte, eu digo a literatura, né, aqui que esse é o foco. E não necessariamente autoras que seguem alguma linha ou não. Eu peguei aleatoriamente algumas que me interessaram, poucas, porque o tempo também é curto, mas também tem textos meus que eu espero seja algo interessante aqui. Na verdade, o que eu gosto de iniciar é com acho que eu já mostrei esse livro aqui para vocês, da Ruth Manos, que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. A Ruth Manos é uma autora que eu gosto bastante, além dela ser atual. Ela fala muito a minha língua, eu gosto da abordagem que ela tem, e ela também estuda bastante sobre o tema, e esse livro aqui é um apanhado de vários subtemas referentes ao feminismo, referentes a direitos, a trabalho, famílias e outras questões. E ela tem algumas citações que ela faz também de outras autoras, né, de outras escritas. Vou pegar minha colinha aqui, de outras escritas que ela coloca. Então eu quero abrir com uma poesia da Maya Angelou, porque eu acho que a Maya Angelou é uma sumidade, né, em termos de feminismo, de feminilidade e de identidade. Então aqui chama Phenomenal Woman, eu vou ler em português, da Maya Angelou. Ela diz assim: mulheres lindas se perguntam qual é o meu segredo. Não sou bonita, nem tenho corpo de modelo. Mas quando começo a revelar, elas pensam que só posso estar mentindo. Eu digo: está no alcance das minhas mãos, na largura dos meus quadris, na segurança do meu andar, na espessura dos meus lábios. Sou uma mulher, fenomenalmente. Mulher fenomenal. Esta sou eu. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu acho que nós celebramos muito pouco o fato de sermos mulheres. Nós estamos sempre nos cobrando mais do que nos abraçando, ou a nós mesmas, nos acarinhando e nos mostrando como seres humanos dignos de valor. Eu sei que o feminismo é uma luta diária e constante, mas eu acho que está mais do que na hora da gente se olhar e realmente nos acharmos fenomenais, né? Então, isso que eu queria trazer, nos admirar, nos valorizar como mulheres. A autoestima é uma questão muito importante. A autoestima, na verdade, é a chave de tudo. E eu não falo aqui da estética ou da beleza, eu digo a autoestima, que seria o amor próprio, que é a chave para uma vida com sanidade, né? Acho que esse é o principal termo, porque quanto mais você se machuca ou se cobra,
mais difícil fica você manter o equilíbrio. Então, se olhar no espelho, se admirar e também admirar as suas conquistas, ainda que pequenas na sua visão ou na do outro, são conquistas, né? Então, acho que a gente deve sim se aplaudir como mulheres fenomenais. Então, essa é a introdução que eu queria fazer. Parabéns todas as mulheres fenomenais que estão por aí. E, dando continuidade, tem um dos textos da Ruth Manos que eu gostei bastante, que ele fala sobre prioridade, né? Eu vou tomar aqui o tempo para ler e recomendo que vocês leiam depois esse livro, porque ele é bem interessante. Então, o texto se chama Coma Suas Bolachinhas, Amiga. Uma vez, quando meus pais vieram me visitar em Portugal, aproveitamos para viajar e fomos conhecer a Noruega. Visitamos uma pequena cidade chamada Fredrikstad, enfim, e em meio aos passeios fomos parar num lago lindo onde havia uma ponte muito bucólica. E ali aconteceu comigo uma coisa curiosa. Eu me aproximei da ponte, olhei para baixo e vi uns filhotinhos de pato muito bonitinhos. Fiquei olhando para eles, eles ficaram olhando para minha cara como quem diz: você vai ficar só olhando ou vai jogar alguma comida? Abri a bolsa, achei umas bolachas e comecei a jogar uns pedacinhos para eles. Os patinhos foram comendo, até que a certa altura apareceu uma pata grandona, evidentemente a mãe deles. Ela veio feito uma louca, nadando rápido da nossa direção. Eu me assustei, achei que ela estivesse se sentindo ameaçada por eu estar dando comida para seus filhotes. Talvez ela não permitisse glúten na dieta dos seus bebês, sei lá. Mas logo percebi que, na verdade, a coitada da pata só estava com fome. Ela queria comer também. Então comecei a jogar pedaços de bolacha para ela. A pata-mãe era muito mais rápida e muito maior que os patinhos. Podia comer todas as bolachas que eu jogava. Mas, como mãe, qual foi a reação dela? Ela deixava para um patinho, depois para outro, prestava atenção se o terceiro estava comendo e ela mesma não pegava absolutamente nenhum. Eu comecei a ficar um pouco incomodada com aquilo, tanto que passei a falar com os patinhos. Essa é da sua mãe, essa é da sua mãe, deixa para ela. Mas eles não estavam nem aí. É filho que chama, né? Até que chegou uma hora em que eu me dei conta de que a pata não ia comer nada. Então armei um plano. Esmigalhei uma bolacha com a mão e comecei a jogar as migalhas numa direção para atrair os patinhos todos. Então olhei para a pata-mãe e arremessei uma bolacha inteira na outra direção. Deu certo. Ela pegou a bolacha e os patinhos ficaram com as migalhas. E fomos embora, cada um para o seu lado. Guarde essa história. Agora vamos mudar de assunto. Quando você embarca em um avião, as instruções de segurança dizem: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio automaticamente cairão sobre as vossas cabeças. Caso haja alguém do seu lado que tenha necessidade de auxílio, primeiro coloque sua máscara para depois auxiliar a pessoa. Mas o que isso tem a ver com os patos? Simples, você não consegue cuidar de ninguém se não cuidar de si mesma antes. Se aquela dona pata que veio correndo morta de fome não tivesse conseguido pegar a bolacha que eu joguei para ela, se não comesse nada, será que conseguiria ser uma boa mãe? Será mesmo que ela estaria no auge do seu desempenho materno, generoso e fantástico, sem comer? Antes de ajudar o outro, é preciso cuidar de si mesma. Os comissários de bordo nunca falam para que você tem que colocar a sua máscara primeiro. Mas por que você tem que colocar? Mas a razão é simples, porque senão você morre, e morta você não ajuda a pessoa ao seu lado. Sabe como é? O que eu quero dizer é uma coisa muito dura. Ninguém vai fazer por você o que eu fiz por aquela pata. Ninguém vai arremessar bolachas quando você estiver faminta. Então, amiga, não se esqueça. Cuide de você. Coloque sua máscara de oxigênio, coma suas bolachinhas e siga em frente. Eu acho esse texto fenomenal, porque de uma forma muito clara a Ruth Manos e qualquer outra forma de escrita que quando a gente percebe essa linha de que a prioridade não é por ser egoísta, mas é porque se você não cuidar de si,
como você vai cuidar do outro? E isso vale para qualquer situação, as mais terríveis como as mais confortáveis. Eu sei que muitas vezes as mães usam da sua força e priorizam os filhos, até passando fome. Isso acontece. Porém, num nível muito, digamos assim, difícil ou muito trágico, se você não cuidar de si, o outro não vai conseguir ser salvo por você, se ele precisar, se você precisar salvar o outro. Então, acho que essa metáfora, tanto do avião quanto a Júlia está falando aqui, que eu acho que ela é muito clara, mas a da bolacha é: coma as suas bolachas, cuide de você, respire, e então você pode cuidar do outro. Não é ser egoísta, né? É se preservar e se estar bem para poder cuidar do outro. Claro que são situações, temos todo tipo de situação, né? A gente pode falar de uma situação básica como uma bolacha, mas também situações de, por exemplo, uma tragédia, né? Que você tem que estar lá, sei lá, caiu no mar, seus filhos estão no mar, você tem que se salvar, você tem que agarrar a boia primeiro para então poder salvá-los. Na faculdade de Direito a gente aprende sobre isso. Você precisa, é o estado de necessidade, você precisa cuidar de você primeiro para então cuidar do outro. Isso até às vezes é usado como uma forma de você, se o outro morrer, agora indo para um outro extremo, e você se salvou primeiro, você não vai ser culpado pela morte do outro num momento de tragédia, tá? De desastre ou de forte necessidade, né? Então, eu acho que o que fica aqui é essa lição de cuidarmos de nós. Só dei um tempinho aqui porque o computador tinha desligado. E eu precisava acender a luz aqui novamente. Pronto. Então, né, voltando aqui, eu queria falar do segundo ponto. Deixa eu só arrumar a luz aqui melhor. Agora sim. Que é o terceiro texto, que fala sobre identidade. Eu acho que muitas pessoas aqui já ouviram falar ou leram alguma coisa de Simone de Beauvoir, ou Beauvoir. E eu, na verdade, eu não li ainda o livro O Segundo Sexo, então eu preciso ler. Mas eu gosto muito das referências, então eu vou estar na minha lista de ler, né? Mas aqui a Ruth Manos, novamente, ela também faz referência tanto a Simone de Beauvoir quanto a Djamila Ribeiro, que a Djamila Ribeiro estudou a Simone de Beauvoir na tese dela. Então, aqui o texto vai ser um pouco mais rápido, mas o título é Somos Todas o Outro. Um dia, quando eu estava na faculdade, ouvi uma professora dizer: a mulher que diz que nunca se sentiu discriminada por ser mulher é simplesmente uma mulher muito distraída. Eu achei essa frase interessante. E é exatamente isso. Porque a partir do momento em que começamos a refletir sobre a nossa condição de mulher, passamos a enxergar as coisas que acontecem em nosso cotidiano com muito mais clareza. Então, aqui, ela fala sobre as questões do outro, né? Então, ela fala assim: fatos que nos pareciam ser mera grosseria ou ignorância passam a ser reconhecidos como machismo efetivamente. E sim, é muito cansativo ter essa consciência e lutar essas batalhas. Mas é indispensável que reconheçamos essas pequenas, grandes agressões diárias se queremos viver num mundo melhor. Ser chamada de meu anjo numa reunião de trabalho, ser a mocinha quando deveríamos estar em posição de igualdade, receber elogios sobre a nossa aparência quando estamos expondo as nossas ideias. Simone de Beauvoir nasceu em Paris em 1908 e foi uma brilhante escritora e filósofa que contribuiu imensamente para o feminismo contemporâneo. Curiosamente, Simone declarava que, até escrever seu célebre livro O Segundo Sexo, não tinha plena consciência de que sofria discriminação por ser mulher. Foi preciso refletir muito sobre o assunto para perceber o que realmente se passava em sua vida. No livro, muito resumidamente, a autora afirma que, na medida em que o homem é o padrão,
a mulher é considerada a outra, entre aspas, sem que o inverso se dê. A mulher nunca vê o homem como o outro, mas sim como o centro, a normalidade. Ou seja, a regra é ser homem. Ser mulher é a exceção à normalidade. Essa noção ficou muito mais clara para mim, Rutimanos, eu lendo aqui o texto, nas redes sociais. Um post da professora e geógrafa Amanda Voivodic falando sobre sua filha de 6 meses. Há 6 anos, li O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, livro que foi essencial para entender melhor as origens das opressões que eu sinto quanto mulher no meu cotidiano. Mas hoje, pela primeira vez, eu entendi de verdade o que é ser o outro. Estava em um bar e pela milésima vez a Madalena, minha filha, vestida de cinza, foi chamada de ele. Foi quando caiu a ficha do quanto o normal é ser homem e que para ser mulher é preciso estar caracterizada, fantasiada. Perdi aqui. Eu sempre comentei que a Madalena, por não usar brincos, se não estiver de rosa, é chamada de ele. E hoje esse acontecimento me lembrou o outro da Simone. As pessoas chamam qualquer bebê que não está de brinco, de rosa, de tiara, de ele, porque o normal é ser homem. E a mulher, um mero produto de sua costela, precisa estar muito bem caracterizada para ser devidamente reconhecida como esse ser que é menor, que é o outro, que é a mulher. Sobre esse assunto, Djamila Ribeiro aponta, de forma essencial, que a posição da mulher negra é ainda mais delicada nesse aspecto. A autora nos lembra que Simone de Beauvoir assevera que a mulher é o outro por não ser vista com reciprocidade pelo olhar do homem, mas que a situação da mulher negra é ainda mais complicada, por também não ser vista com reciprocidade pelo olhar da mulher branca, tendo sido chamada pela professora e artista portuguesa Grada Quilomba de o outro do outro. O que podemos fazer, então, para diminuir um pouco essa distância que se instalou entre as diferentes mulheres do mundo? E aí temos outros temas aqui, sobre os quais eu falei numa última live que é de feminismo, que é a sororidade, né? Que é ceder lugar para as mulheres. Mas o que é importante aqui nesse texto é termos consciência do outro, de que somos esse outro. Por quê? Por que a criança, se não estiver ali com cara de menina, é um menino? Enfim, isso é para refletir mesmo. Eu não vou trazer aqui respostas, porque elas não existem, na verdade, elas são acontecimentos, mas acho que a gente tem que refletir sobre essa questão. O homem é a normalidade, o homem é a regra, nós somos a exceção. Então, acho que isso que torna com que nós tenhamos que buscar nossa identidade como mulheres e não como o outro. Não somos uma continuação ou continuidade, somos uma identidade. Ok? Achei esse texto bem interessante. Aí eu tenho aqui um trecho que eu queria ler de uma autora negra que se chama Audre Lorde. Eu não sei se eu estou falando correto, acredito que sim. Eu até coloquei no meu blog o texto dela, porque é um texto maravilhoso. Esse texto eu tive acesso a ele através de uma oficina que chama Encruzilhar, que eu fui convidada por uma amiga minha para participar. Ela me sugeriu a participação e eu tive uma experiência muito interessante, porque eu tive acesso a muito material da literatura negra, da poesia negra, tanto americana quanto africana quanto brasileira. Isso foi muito rico para mim. E não foi só autoras conhecidas. A Audre Lorde é conhecida, bastante até admirada, né, no mundo da literatura, mas outras que estão aí começando, então muito, muito legal. My Words Will Be There é o nome do texto do livro I Am Your Sister. Eu vou ler em português aqui e eu vou ler a partir do trecho que eu acho que é muito interessante, porque também ela fala sobre essa questão da identidade e da consciência da mulher. Então, peraí que eu vou achar aqui. Aqui, peraí.
que é um texto longo, se eu fosse ler ele aqui seria... Mas eu recomendo, está no meu blog, quem quiser ler na íntegra. Então, eu vou falar aqui um trecho que achei. Eu vou ler aqui embaixo, então se eu estiver olhando para baixo, não repare. Eu escrevo para mim mesma. Eu escrevo para mim mesma e minhas crianças e para quantas pessoas mais puderem me ler. Quando eu digo mim mesma, eu quero dizer não só a Audrey que habita meu corpo, mas para todas aquelas mal-humoradas, incorrigíveis, lindas mulheres negras que insistem em se erguer e dizer eu sou. E você não pode me apagar, não importa o quão irritante eu seja. Eu me sinto responsável por mim mesma, por aquelas pessoas que estão lendo e sentem e precisam do que eu tenho a dizer, e para mulheres e homens que virão depois de mim. Mas primordialmente eu acho que é de minha responsabilidade as mulheres, porque já há muitas vozes para homens. Há pouquíssimas vozes para mulheres, e em particular para mulheres negras, falando do centro da consciência pelo que eu sou e pelo que nós somos. O que eu posso compartilhar com a geração mais nova de mulheres negras, escritoras e escritoras num geral? O que eles podem aprender das minhas experiências? Eu posso lhes dizer, para não terem medo de sentir e não terem medo de escrever sobre seus sentimentos. E mesmo que você tenha medo, escreva de qualquer forma. Nós aprendemos a trabalhar quando estamos cansadas, para que então possamos aprender a trabalhar quando estamos assustadas. O texto, isso aqui é o final, que é sobre a arte da escrita dela, mas o texto é lindo, profundo e muito pessoal. Então, que ela fala da experiência dela como mulher negra, escritora, e eu recomendo. Então, quem quiser olhar lá no meu blog, eu pus lá, estava na internet disponível, eu apenas baixei. E aqui eu falo sobre isso, eu queria falar sobre isso, sobre vozes e silêncio. Quantas vezes você realmente dá voz ao que você sente, sem ter medo de ser julgada, sem ter medo de ser colocada como, de novo, eu falei isso da outra vez, a louca, a raivosa, a chata, a feminazi. E não é só sobre o feminismo, qualquer assunto. Mulheres não falam só sobre o feminismo. Eu estou falando sobre esse tema porque ele é muito importante para que nós possamos nos posicionar. Mas qualquer tema, você pode falar sobre o que for. Não existe autoridade masculina sobre assuntos. Você pode falar sobre o assunto que você achar que tem que falar. Principalmente em reuniões, por exemplo, em que mulheres querem falar e têm medo. Não é nem que elas são impedidas, elas próprias se colocam numa situação de não, eu não vou falar, porque... Por quê? Porque já existe esse pré-julgamento, já passou por essa experiência. Eu mesma já passei. Então, acho que aqui a gente deve se colocar. E não importa, se você está assustada, se coloque, está com medo, fala, não importa. Porque se você não falar, é mais uma voz que está se calando, né? Então, acho que a gente deve, sim, sempre dizer o que sentimos. Bom, esse texto fala por si mesmo. E aí eu queria aqui passar por, eu tenho aqui tempo, uns textos que eu mesma escrevi no meu blog, em que eu quis refletir umas situações específicas, não necessariamente que eu passei, mas que eu posso ter passado. São as mini grandes agressões que nós passamos todos os dias. Pode ser que vocês se identifiquem, pode ser que não. Então, eu vou começar aqui pela Heloísa. Então, eu vou ler para vocês. Não reparem, é meu texto. Não reparem porque eu digo que eu vou estar lendo aqui. Então, vamos lá. Heloísa. Heloísa não se considerava uma pessoa distraída. Porém, naquele dia em especial estava aérea, com os pensamentos em tudo menos no trânsito. Não notou que o farol tinha fechado e bateu no carro da frente. Antes de qualquer coisa, se xingou e começou a procurar o cartão da seguradora. Enquanto buscava na carteira, ouviu baterem no vidro de seu carro. Assustada, viu um homem alto, forte e bravo gritando para ela sair do carro. Só um minuto, vou tomar uma aguinha.
onde eu estava, para sair do carro. Fez sinal de calma para o homem que estava nervoso e gritava: sai desse carro. Olha o que você fez. Teve medo de sair e abriu o vidro. Iniciou pedindo desculpas e dizendo que estava procurando o telefone da seguradora. Ele começou a bater na lataria, então Heloísa fechou o vidro. Começou a tremer e não conseguia pensar em mais nada. Enquanto isso, o homem surtava. Até que se juntaram outros homens ao lado dele para tentar acalmá-lo, e ele os incitou a fazer com que ela saísse do carro. Começaram a chamá-la de piranha covarde e a sacudir o carro. Heloísa pegou o celular e ligou para a polícia. Não foi levada a sério. Nem anotaram seu nome. Começou a chorar. Gesticulava para que eles parassem, mas não tinha coragem de sair do carro. Pegou novamente o celular para tentar ligar para alguém conhecido, quando de repente ouviu uma sirene de ambulância, que acabou dispersando o grupo. Nesse momento, deu partida no carro, deu a ré e saiu cantando pneu atrás da ambulância. Olhou pelo retrovisor e percebeu que o cara estava entrando no carro para segui-la. Enquanto dirigia, imaginava o que ele poderia fazer com ela. Agredi-la? Matá-la? Era um grande absurdo aquela situação. No impulso, ao avistar um posto de gasolina, encostou o carro por ali mesmo. Perdi aqui. Encostou o carro por ali mesmo e... nossa, gente, perdi. Pera. Perdi mesmo. Calma que eu tô achando aqui. No impulso, ao avistar um posto de gasolina, encostou o carro por ali mesmo, desligou o motor e saiu em direção à loja de conveniência. Ao entrar, procurou pela atendente e explicou a situação. Disse que não sabia se seu perseguidor entraria lá e estava com medo. A atendente, visivelmente chocada, chamou um dos frentistas e explicou a situação. Heloísa saiu da loja de conveniência junto com o frentista e ficaram ali parados esperando. Alguns minutos depois, o carro do cara entrou no posto. Ele estacionou ao lado do carro de Heloísa e saiu furioso. O frentista se colocou entre ele e Heloísa e pediu para ele se acalmar. O cara continuava gritando, parecia que tinha sangue nos olhos. Duas frentistas se aproximaram e se postaram ao lado do cara. Uma delas disse que se o cara não parasse de gritar, chamaria a polícia. Diante disso, ele parou de falar. Heloísa tomou coragem e disse a ele que ela estava apenas pegando o cartão da seguradora, que sabia que estava errada ao bater no carro dele, mas que nada daquilo justificava a atitude dele. Ela teve que sair dali porque eles estavam a assediando e ela estava com medo. Ao ouvir a palavra assediando, o cara ficou vermelho e disse entre dentes: "Tá se achando muito gostosa, não?" Nisso, uma das frentistas chamou a atenção dele e recomendou que pegasse as informações de que necessitava e se retirasse. O cara tinha as veias da testa saltadas de tanto nervoso. Heloísa sentia as pernas tremerem, o estômago doer. Assim que ele pegou os dados, olhou para os frentistas e cuspiu no chão. Entrou no carro e saiu. Heloísa teve uma crise de choro e foi amparada pelos três. Tomou um copo de água e se recompôs. Agradeceu 1000 vezes aos três, teve uma mistura de vergonha e alívio. Estava entrando no carro quando uma das frentistas disse: "Você não está sozinha. Juntas somos mais fortes. E você pode denunciá-lo a qualquer momento. Se não agirmos, isso nunca vai parar." Saiu do posto com um pouco de esperança na humanidade. Ligou para o marido finalmente e explicou o que tinha acontecido. Após ouvir toda a história, ele perguntou: "Nossa, mas o que você fez para irritar tanto o cara?" Naquele momento, resolveu ir para a casa da irmã. Isso é uma ficção baseada em algum fato da realidade, não importa. Não aconteceu comigo especificamente, mas já vi. E é terrível. Uma faísquinha e a mulher fica numa situação de horror. E o final eu quero mostrar isso, que sempre existe uma razão por trás. Mas você provocou. Já ouviram, né, essa história? Mas que roupa estava usando? Mas o que você disse? Não importa. Isso aqui é muito mais um ponto aqui que eu deixei assim, talvez bem
focado num único momento, num trânsito, talvez assim um pouco mais exaltado, mas quem nunca foi agredida verbalmente, quase fisicamente, por se posicionar ou por não se submeter? É complicado. Então, essa é a Heloísa. Quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Aí eu vou voltar aqui e eu vou agora falar da Joana. O da Joana é algo que eu tenho quase certeza que muitas mulheres já passaram. E é um dia a dia. Então vamos lá. Joana. De olho no relógio, para não perder a hora da reunião, Joana estava tensa. A apresentação estava pronta, ela estava preparada, mas sempre ficava nervosa quando tinha que falar em público. Tinha ensaiado diversas vezes, mas mesmo assim estava insegura. E se fizessem 1000 perguntas e ela não soubesse a resposta? Diga simplesmente que vai verificar e depois retorna por e-mail, seu marido dizia. Ela sabia que para ele era mais fácil, pois era extrovertido e estava acostumado a esse tipo de exposição. Ele sempre se saía bem, mesmo que fosse pela tangente. Quantas vezes ela não se perguntou por que não conseguia ser assim, desprendida e descontraída, como se aquilo fosse algo normal, sem tanto estresse e cobrança. Faltavam 15 minutos para a reunião e Joana foi para a sala. Sempre chegava pelo menos 5 minutos com 5 minutos de antecedência, ainda que soubesse que nunca começavam nada no horário. Ao chegar, como previsto, não havia ninguém na sala. Escolheu um lugar perto da mesa de café e tomou mais alguns minutos para ler suas anotações. Aos poucos, as pessoas foram chegando e a reunião começou com 10 minutos de atraso. Joana contou 2 mulheres e 8 homens. Uma das mulheres era sua par, um dos homens seu chefe e outro chefe do seu chefe. O tema da reunião era a apresentação dos resultados do mês. Cada gerente tinha que apresentar sua parte. Era meio ridículo que Joana se sentisse nervosa após anos fazendo essa reunião todo mês, porém não conseguia controlar. Sentia que no momento em que abria a boca, o ar ficava pesado e todos olhavam para ela, prontos para fazer alguma pergunta para a qual ela não estaria preparada. Nem sempre isso acontecia. Havia ocasiões em que ela saía ilesa. Achava curioso que sua par não parecia sofrer do mesmo mal. Nunca faziam perguntas fora do contexto para ela. Quando ela comentava sobre o assunto, recebia um aceno de mão e um comentário do tipo: "Imagina, querida, você foi ótima." Não ajudava muito. Naquele dia, Joana seria a última, o que podia ser bom ou ruim, dependendo do andar da reunião. Se os gerentes apresentassem direitinho, o chefe e o chefe do chefe aceleravam a reunião e não faziam perguntas. Mas se a coisa degringolava, o último a apresentar era o que mais sofria. Joana torceu para que seus colegas fizessem um bom trabalho. A primeira apresentação correu bem, sem grandes percalços. A partir da segunda, o clima começou a pesar, pois as notícias não eram muito boas. Perdi de novo. Achei. Projetos não concluídos, prazos não cumpridos, gastos que excediam o orçamento previsto para o mês sem justificativa prévia, viagens não autorizadas e assim por diante. Joana sentiu os suores correndo em suas costas. O frio na barriga aumentava. Olhou para suas anotações. Não tinha notícias maravilhosas, mas também não havia nada de terrível a ser apresentado. Tentou se manter confiante. Ao chegar sua vez, iniciou com alguns dados introdutórios, ao que seu chefe a interrompeu e pediu para que fosse direto ao assunto, pois tinham pouco tempo. Foi então direto ao assunto e apresentou seus resultados, procurando dar enfoque ao que era positivo. Não conseguiu terminar, pois o chefe do chefe interrompeu e comentou a respeito do formato da apresentação que estava fora do template corporativo. Joana estranhou o comentário, pois os 2 colegas anteriores tinham apresentado no mesmo formato que o dela. Outro comentário foi sobre o inglês, que acharam que estava muito formal e as informações não estavam claras. Ela tinha que ser mais objetiva, ele dizia. Joana tentou prosseguir. E ao chegar perto do final, viu que todos estavam olhando para seus celulares ou tendo conversas paralelas. Resolveu encerrar ali mesmo. Nisso, seu chefe olhou para a tela e disse: "Só isso? Ok, obrigada." Joana se sentou, sentindo-se um lixo, procurando ignorar o bolo que se formava em seu estômago. Ao final das reuniões, a sessão de tortura começava. Tanto o chefe de Joana quanto o chefe do chefe faziam comentários sobre cada uma das apresentações.
e, com exceção de algum ou outro, todos eram duramente criticados. No começo, Joana notava as críticas e procurava incorporar as mudanças para as próximas apresentações. Porém, nunca estava à altura. Era bem desgastante. Naquele dia, por algum milagre, a par de Joana foi a primeira a ser criticada. Disseram que a apresentação dela precisava ser alterada para conter mais explicações, pois o documento iria para o exterior e tinha que ter mais informações. Em seguida, meteram o pau na apresentação dos 2 gerentes júniores, que sempre levavam a pior. Joana sempre se perguntava como eles aguentavam ainda. Ao final, reservaram a crítica final para ela. Disseram que sua apresentação estava amadora e que parecia que ela tinha passado para o estagiário fazer. Joana ia responder, ao que seu chefe levantou a mão para impedi-la, dizendo: "Não terminei ainda." Então ele começou a falar que entendia que o momento dela não era propício, pois ela tinha acabado de voltar da licença maternidade e devia estar difícil manter a cabeça no lugar com um bebê em casa. Joana ia responder novamente, mas foi imediatamente interrompida. Ele continuou o discurso, falando que a empresa dava plenas condições para as mamães, sim, foi assim que ele colocou, mas que ela tinha que colaborar. Não podia apresentar um trabalho feito em cima da hora e ainda esperar que eles entendessem. Joana se preparou para responder, mas o chefe do chefe logo arrematou: "Talvez você precise pedir a um dos seus colegas que a ajude. Que tal o Cláudio, ou mesmo a Karen? Ela não tem filhos, sempre fica até mais tarde. Talvez possa te ajudar, talvez possa te dar uma mão, né, Karen?" Karen apenas levantou o olhar e deu um sorriso sem graça. Cláudio prontamente se colocou à disposição, mas Joana o interrompeu e disse que agradecia, mas não era necessário. Questionou em que parte sua apresentação estava amadora ou incompleta e comentou sobre os resultados, todos dentro da meta. Seu chefe apenas gesticulou, como se aquilo fosse desnecessário, e respondeu algo como: "Não precisa se explicar." No final, decidiram que Cláudio ajudaria a formatar a apresentação, já que a dele estava sempre impecável. Joana teve ódio imediato de Cláudio, de quem já não gostava muito. Achou desnecessário comentar ali que Cláudio nunca fazia suas apresentações. Era sempre a analista sênior que se matava e ele apenas ia colher os louros da reunião. Diria isso a ele depois. Sabendo que não tinha mais o que dizer, se calou. A reunião acabou. Ao sair da sala, foi direto ao banheiro para tentar se acalmar. Não demorou muito para ver Karen entrando esbaforida. Quando Karen viu Joana, hesitou, mas logo começou a desabafar. "Nossa, nunca fui tão maltratada." Joana olhou para ela e disse: "Eu sempre sou, bem-vinda à realidade." Karen saiu do banheiro pisando duro. Joana teve vontade de estapeá-la. As duas tinham que ser mais unidas. Não era assim que funcionava tal sororidade? Saiu do banheiro e resolveu ir até a sala de Karen. Entrou, fechou a porta, sentou-se e perguntou: "O que você achou do que eles falaram para mim, sobre a questão dos filhos e etc?" Karen se impertigou, pois não esperava este confronto. Joana continuou: "Sei que não somos amigas, mas podemos ao menos ser aliadas e compreensivas uma com a outra. Você é mulher, eu sou mulher, não estamos no time deles." Karen olhou para baixo sem dizer nada. Joana não conseguiu se conter e quase gritou: "Pelo amor de Deus, diga alguma coisa." Karen se assustou e começou a chorar. Joana esperou. Então, soluçando, Karen pediu desculpas. Disse que só naquele momento a ficha tinha caído e percebeu a megera que estava sendo. Achava-se privilegiada por nunca ter sido criticada. Não queria ser vista com Joana, que era sempre motivo de comentários negativos nas reuniões, de uma forma ou de outra. Egoisticamente, Karen achava que Joana não pertencia ao clube dos bons. Disse assim mesmo: "Clube dos bons." Joana riu com desdém. Karen admitiu que aquilo era ridículo. Ouvindo o comentário dele sobre seu retorno da licença, me senti atacada. Sei que tenho agido mal, mas gostaria de mudar isso. Joana sorriu, pôs a mão sobre a de Karen e respondeu: "Sempre podemos mudar o que não está bom. Juntas será um pouco mais fácil." Saiu da sala e, cheia de coragem, foi acabar com a raça de Cláudio. E é isso. Então, assim, quantos Cláudios a gente conhece? Quantas Karens a gente conhece? E quantos chefes e chefes dos chefes? E quantas Joanas nós somos? Então, ficou muito mais como um retrato de um dia de trabalho, mas que pode ser revelador, se elas se unem, se elas se entendem e também acabando aí com a raça de quem te diminui, se você puder, mas num bom sentido, não, né, literalmente.
Esse texto que eu escrevi, eu acho que ele é bem real, né? Mas eu acho que, mesmo se você não tem uma reunião especificamente passou por isso, mas no dia a dia, quem nunca foi interrompida, desvalorizada? Mas você vai lá e fala, não, que isso, eu estou aqui falando. Não estou dizendo que todas reagem da mesma maneira, mas quase todas, vamos dizer assim, já passaram por isso, de alguma forma. E como reagir? Acho que a gente tem que se posicionar, né? Não importa se vai falar, ai, mal amada, dane-se, porque eu acho que hoje em dia a gente não pode se calar. A não ser que você esteja com o saco bem cheio e fala assim, quer saber, eu não vou falar nada. Mas você não pode ficar achando que aquilo tem algum fundo de verdade, se diminuir ou achar, putz, eu não mereço isso mesmo. Não, isso jamais. Se for uma crítica construtiva, beleza, vamos seguir. Se for algo que te diminua o seu valor, como a gente falou no começo, eu acho que tem que chutar o balde mesmo, né? E eu queria ler agora o da Soraya. Foram 3. Eu queria ter feito um livro de contos sobre mini contos sobre várias mulheres. Eu acabei fazendo 3, mas eu vou continuar essa minha jornada. Então, aqui, eu queria falar da Soraya. Só deixa eu ver aqui se tem. Então, a Soraya, vamos lá. Estava escuro na rua. Garoava. Era outono. O guarda-chuva era inútil, pois a garoa vinha oblíqua e molhava seu rosto. Estava com frio. Soraya andava rápido, pois tinha que chegar em casa a tempo de José sair para o trabalho e não deixar a filha sozinha. Não queria dar motivo para ele ficar nervoso. A mandíbula ainda doía do soco da semana passada. Quando sua patroa perguntou o que tinha acontecido, disse que caiu na rua. Quando seu irmão perguntou, disse que não era da conta dele. Quando se olhou no espelho, teve vergonha. Chegou em casa esbaforida a tempo. A tempo para a dupla jornada, lavar, passar, cozinhar e cuidar da filha. A repetição do trabalho que fazia na casa dos outros. Entregava o salário na mão de José toda semana. Ele que cuidava dos gastos. Quando sobrava, dava um dinheiro para ela. Cada vez mais, isso era raro. Costumava guardar o dinheiro em um pote, na gaveta da cômoda no quarto. A última vez que olhou, mal tinha dinheiro para comprar calcinhas. E estava precisando. Quando pediu a José, ele riu e não deu o dinheiro. Ela então guardou um pouco para si do que tinha recebido da patroa. Na hora ele percebeu que tinha menos. Ela mentiu dizendo que a patroa ia completar na semana seguinte. Não teve tempo de desviar. O tapa veio na mesma hora. Então ele a revistou em busca do dinheiro. Encontrou, deu outro tapa. E saiu com o dinheiro no meio da noite. Soraya nunca mais guardou o dinheiro nem pediu. Começou a pedir emprestado para a irmã Maria, que reclamava, mas tinha pena e dava. Maria trabalhava como supervisora em uma empresa prestadora de serviços de limpeza. Estava fazendo faculdade e não era casada. Soraya tinha um baita orgulho da irmã. Invejava a liberdade dela, a inteligência. Soraya não conseguia sair do buraco em que tinha se metido. Na verdade, nem tentou. Tinha medo. Quando conversava com Maria sobre isso, era dolorido, triste. Maria dizia que ela tinha que denunciar José. Soraya nem sabia como faria isso. Ficava sem chão ao pensar na filha sem pai. Soraya mal sabia ler e escrever. Tinha completado o curso fundamental e olhe lá. Conseguiu trabalho na casa da patroa por indicação da irmã. Aceitou trabalhar sem registro. Precisava do dinheiro. Não sabia muitas coisas. Só queria que sua filha pudesse terminar os estudos e ser melhor do que ela. Conhecia José desde sempre. Ele começou a bater nela depois que a filha nasceu. Soraya não entendia o porquê. Não conseguia conversar com José sobre isso. Não sabia o que dizer. Pensou, no fundo, que talvez merecesse ser tratada daquela forma por ser burra, por não ter vencido na vida. José vivia a chamando de tonta, de mula. Ela aceitava. Não falava nada disso para o irmão Antônio, porque este a julgava. Não era como Maria, que a ouvia e tentava ajudar, mesmo não conseguindo. Antônio tinha uma esposa que trabalhava em 2 turnos e ele não fazia muita coisa para ajudar. Vivia de bicos e era basicamente um vagabundo. Soraya o observava rondando pelo bairro, parando nos bares, conversando com as mulheres. Então, quem era ele para julgá-la?
Ela podia até não saber muito, mas sabia que o irmão não era grande coisa. Naquela noite, colocou a filha para dormir cedo e ficou na janela observando. De repente, viu o irmão zanzando pela rua em direção à casa dele. Conhecia aquele olhar, olhar de bêbado. Era o mesmo que José tinha nos finais de semana, os piores. Resolveu sair de casa e seguir Antônio, que mal percebeu. Assim que o viu chegar em casa, se esgueirou atrás da janela. Ouviu-o chamando pela esposa. Quando viu que ela não respondia, começou a gritar. Soraya não entendeu. Ouviu o barulho de louças quebrando. Antônio estava tendo um ataque. Resolveu entrar na casa. Assim que entrou, gritou para Antônio parar com aquilo. Este, bêbado, sem entender nada, parou. Caiu no chão. Começou a chorar. Ela foi embora, Soraya. Ela me deixou. Soraya levou o irmão para tomar um banho frio, fez um café forte, esperou ele se recompor. Conversaram. Ele explicou que alguns dias tinham tido uma briga feia, em que ela disse tudo o que estava entalado há anos, segundo ela mesma, que não aguentava mais a vagabundagem dele. Quando ouviu isso, Antônio confessou à irmã que perdeu as estribeiras e deu um tapa na cara dela, que devolveu na hora e disse que iria embora. E desde então sumiu mesmo. Não deu sinal e ele estava desesperado. O que eu faço, irmã? Soraya ouviu tudo aquilo e de repente teve vontade de bater no irmão. Começou a chorar. Antônio não entendeu nada. Perguntou se estava tudo bem. Soraya começou então a dizer a ele que não se bate em mulher, que ela estava certa de ir embora. Onde já se viu aguentar a vagabundagem dele e ainda ter que levar um tapa na cara? Defendeu a cunhada e acusou Antônio de ser um fracassado. Eu apanho do meu marido, mas sou fraca. Sua mulher é que está certa, você não passa de um covarde. Antônio ficou olhando para a irmã atônito. Você apanha do José? Soraya respondeu que aquilo não vinha ao caso. Antônio insistiu. Como assim apanha? Então Soraya mostrou o último hematoma. Sim, apanho, olha aqui. Mas e daí? Você também bateu na sua mulher. Antônio se levantou, chutou a cadeira com raiva. Ninguém bate na minha irmã. Vou acabar com esse desgraçado. Soraya começou a rir. Você não está falando sério, né? Acabou de dizer que bateu na Célia e agora vai dar uma de valentão para cima do José pela mesma coisa? Não é a mesma coisa. É sim. Não quero que você venha me defender. Você é igual a ele. Se a mãe estivesse viva, estaria morrendo de vergonha de você. Um bêbado, vagabundo e covarde. Antônio levantou a mão e então Soraya o enfrentou. Vai bater em mim? Viu como você é um bosta? Sim, vem, bate, mas se bater eu te arrebento. Antônio baixou a mão e começou a chorar novamente. Soraya o deixou na casa e se foi. Ao chegar em casa, arrumou sua mala, a de sua filha, e se foi, sem deixar bilhete nem nada. Então a Soraya teve uma luz. Será que todas nós, ou todas as mulheres que estão nessa situação, têm essa mesma luz, né? Mas vejam tanto que ela sofreu. E isso é um retrato muito, muito real. Então, assim, não quero deixar ninguém triste, mas eu acho que a gente merece refletir e, se me permitem, olhar sempre para a moça que está ao nosso lado, né? Entender qual é a realidade dela, se está tudo bem, e olhar para a moça que está aqui dentro. Deixa eu só ver aqui que tem uns comentários da Sandrinha. Os escudos, sim. A Sandrinha dizendo que ela criou os estudos na empresa onde ela trabalhava, eram alicerces. Quando realizava o mesmo trabalho com o vendedor ao meu lado, não era necessário eu me precaver. Não havia necessidade dos escudos. Os escudos são o que nos mantém, às vezes, vivas, mas depois são também aqueles que nos mantêm, às vezes, até anestesiadas, não é? Então, é uma boa forma da gente... O escudo, vai criando escudo até a hora que você não sente mais, eu acho. Mas é uma forma de defesa. Eu mesma usei e busco não tê-los, mas às vezes a gente acaba ficando sem opção, não é? E, para terminar... então eu falei daqui dos meus textos, espero que vocês tenham gostado, está no blog. Eu queria encerrar com um poema aqui também, da Cora Coralina, que eu acho sensacional, que também está citado aqui no livro da Ruth Manos. Então eu vou ler aqui,
E queria que vocês guardassem esse poema, que chama Aninha e Suas Pedras. Bom, quem gosta de pedras aí vai se identificar. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Lindo, né? Então é isso. Faça a sua parte, escreva a sua história, viva a sua vida e seja feliz. Obrigada por estarem aqui, quem esteve me acompanhando. E por hoje é isso.